Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, nossa saudação fraterna a você que nos acompanha aí de casa. Muito bem-vindo para o nosso estudo hoje. Nós estamos no nosso encontro 17, não é, Lu? E nós vamos aqui dar as boas-vindas a Luziane Bahia, com quem nós dividimos aqui a atividade, ao nosso querido Simão Pedro, e conversamos aqui sobre o Evangelho. Hoje nós temos também a Nani, que está conosco, a Diginane Mendonça. Satisfação imensa recebê-los. E temos também as nossas intérpretes para Libras, que é a Tainan Tinum e a nossa querida Eliane Carvalho. E o Simão Pedro é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, de Patrocínio, Minas Gerais, e a Nani, da Fraternidade Espírita Peixotinho, em Recife, e do Centro Espírita Sem Fronteiras, que tem atividades exclusivamente virtuais. Cumprimentamos a você, Carlos, aos nossos queridos Simão Pedro, Digenane Mendonça, as intérpretes para Libras, Tainan e Eliane, e a todos vocês, irmãs e irmãos queridos, que já estão aqui, já desejando boa noite, diversas partes do nosso país e do nosso planeta. Agradecemos a sua presença, convidamos vocês para que participem junto conosco nesse estudo, com comentários, trazendo perguntas, aproveitando esse instante de reflexão. Hoje, nós vamos iniciar o 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está intitulado Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. E no estudo de hoje, nós vamos os 17 primeiros itens, onde temos as citações dos trechos do Evangelho, nos 3 primeiros itens, e depois ressurreição e reencarnação, que são os itens 4 a 17. E para iniciarmos o nosso estudo, gostaríamos de já trazer a primeira reflexão ao Simão Pedro. Kardec afirma: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Poderia, Simão, explicar, por favor, a diferença entre ressurreição e reencarnação, bem como os trechos bíblicos inseridos por Kardec nos itens 1 a 3, que corroboram o fato de que os judeus acreditavam na reencarnação com o nome de ressurreição? Fechado o microfone, Simão. Nossa querida intérprete de Libras, para mim é uma alegria, mais uma vez, poder participar aqui com vocês desse eu chamaria de um programa, que já está com uma sequencialidade muito bem desenvolvida. Então, muito obrigado pela oportunidade. E sobre a proposta do capítulo de hoje, o capítulo 4, essa ideia que você coloca, Luziane, Kardec ele nos apresenta uma visão panorâmica da ideia reencarnatória, mas mostrando-nos que havia uma certa dificuldade por parte dos judeus de trabalhar com a ideia de uma sucessão de vida. Porque a estrutura mosaica, ela não fala numa vida posterior. Moisés ele trabalhou com diversos elementos, mas a ideia que se tinha era clara sobre a vida terrena. Tanto que, se nós olharmos o mandamento lá do Êxodo, o capítulo 20 do Êxodo, nós veremos um dos mandamentos dizendo: honrarás teu pai e tua mãe para que tenhas longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Então, era uma recompensa terrena. Preocupava-se muito em dizer quantos anos as pessoas viviam na terra, para mostrar que andava com Deus, então vivia muito tempo na terra. O Gênesis traz isso com muita precisão. E, por isso, havia uma dificuldade para lidar com a ideia de uma vida depois da vida, ou seja, uma vida após a morte. E aí tinha 2 grupos muito claros nesse período. Os fariseus, que defendiam a ideia de uma
de um ressurgir na vida, e os saduceus que abominavam essa ideia. Digamos que os saduceus seriam os materialistas da época. Eles não concordavam com a ideia de uma segunda vida. Essa é uma vida na vida. Então, isso gerava dificuldade, e a teoria que se desenvolveu, né, a partir desses pensamentos, é que a pessoa viveria novamente. Esse viver novamente se daria no próprio corpo que estava morto. Era a ideia da ressurreição. Então, para tentar explicar por que viver de novo, buscava-se a ideia da ressurreição, ou seja, do ressurgir depois de morto, mas no próprio corpo, o que seria, ou melhor dizendo, o que é uma impossibilidade fática. Imaginemos um corpo que tenha passado, por exemplo, por uma cremação. Na época dos judeus havia cremação, não entre eles, porque senão poluiria o ar, né? Seria um pecado ao ar, mas os povos que conviviam tinham hábitos crematórios, principalmente no Oriente. Então, como é que ficaria esse retorno? Então, isso gerava uma grande confusão para tentar explicar o porquê de viver novamente, o porquê de uma nova vida, o porquê de um novo momento. E carregou-se a ideia da ressurreição. Dormir-se-ia até o momento de ressurgir. Agora, se nós olharmos a estrutura que Kardec propõe, trazendo os dizeres do Novo Testamento, ele cita passagens dos evangelhos, nós veremos que a teoria de um sono eterno para acordar bem depois, todo mundo de uma vez, não se aplicava também. Porque muitos hoje, quando se prendem ao Velho Testamento, ainda trabalham com a ideia de um sono e de uma ressurreição generalizada. E se olharmos essas observações, essas passagens dos evangelhos, que Kardec traz 3 delas, nós perceberemos que o conceito da época não era esse. Porque se olharmos o primeiro item que Kardec coloca, ele traz aquela passagem do capítulo 16 de Mateus, a Confissão de Pedro, e ali ele traz faz uma pergunta geral para os discípulos, quem dizem os homens sobre o que dizem os homens acerca do Filho do Homem, e eles respondem de uma forma interessante. Eles dizem, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, outros João Batista, ou algum dos profetas ressuscitados. Ou seja, vejamos que sobre o Cristo as pessoas achavam que ele era Elias, Jeremias ressuscitado, João Batista ressuscitado. Vejamos que João havia sido decapitado tempos antes, pouco tempo antes dessa passagem. Então, vejamos a confusão que se tinha. Mas, pela ideia, o sono não seria eterno para todos, porque ali poderia ser Jeremias retornando. Elias, o texto até não coloca como ressurreição de Elias, né? Diz, porque, em tese, na teoria, Elias teria ascendido aos céus numa carruagem de fogo. Melhor se tivesse ido em alma, que era mais fácil explicar, que é uma carruagem de fogo, mas tudo bem. A segunda passagem, Kardec vai trabalhar a ideia disseram a Herodes que Jesus poderia ser João Batista, pregando novamente. E aí uma situação mais inusitada, né? Porque Jesus já estava com os seus 30 e alguma coisa, João Batista havia sido decapitado há pouco tempo, e Jesus seria o próprio João Batista ressuscitado. Então, perceba a dificuldade que eles tinham para lidar com isso. E a terceira passagem se dá depois da transfiguração. Quando, na transfiguração, no capítulo 17 de Mateus, na transfiguração, aparecem junto a Jesus, Elias e Moisés, uma aparição tangível, de maneira tal que os apóstolos propuseram até fazer tendas para eles. E quando terminou esse momento, né, que não mais estavam ali se apresentando Elias e Moisés, os discípulos começam a perguntar a Jesus por que dizem que Elias tinha que vir primeiro do que o Messias. E aí Jesus vai dizer que sim, era necessário que Elias viesse, e aí então ele diz que Elias já veio. Ele diz assim, Elias já veio. E o evangelista Mateus vai dizer assim,
vai escrever, né? Então perceberam que Jesus falava de Elias, na ideia de João Batista com Elias, ou seja, Elias há de vir, e ele veio, diz Jesus, e eles entenderam que ele falava de João Batista. Aí sim, a ideia já seria João Batista na figura desculpa, Elias na figura de João Batista. Ficava ainda a ideia da ressurreição, mas nesse caso também não caberia uma ressurreição, porque João Batista, em tese, pela teoria, não havia morrido. Então, para ele viver esse tempo todo, ficava mais difícil ainda, né? Desde a época dele até João Batista, dava um bom tempo para se viver. E então aí percebe-se mais uma confusão. Então, Kardec tenta mostrar que, na verdade, o que faltava àquelas pessoas, aos judeus, era um entendimento que seria não voltar à vida, mas viver de novo na Terra, ou seja, num outro processo, que seria, sim, a reencarnação. Então, ali ele definia a ressurreição como sendo o retorno ao corpo perecido, e a reencarnação, um novo nascimento em um novo corpo, em um novo momento. E isso os judeus não trabalharam muito bem porque não entendiam. E, paralelamente, nós tínhamos muito bem trabalhado essa ideia em dois povos que comunicavam-se facilmente com os judeus. Os gregos, com a ideia da palingenesia, e os hindus, né, com a ideia da própria reencarnação. Então, havia um certo paralelismo, e os judeus não conseguiam entender isso e colocaram a ideia da ressurreição. Excelente, Simão, muito didático. Ficou bem clarinho, não é, Lu? Nani, agora nós temos aqui um arrazoado bem larguinho nos itens 5 e 7, e também tem uma nota de rodapé da editora que, se puder incluir. Sim. No Evangelho de João, há o diálogo em que Jesus afirma que para Nicodemos, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos indaga a Jesus: como pode nascer um homem já velho? E pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Aí Jesus retruca: se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A partir desta última fala de Jesus, o que comenta Kardec nesse item 7 acerca da expressão Santo Espírito, incerta em algumas traduções? E também o comentário aqui, por favor, da nota de rodapé, incluindo tudo isso num comentário só, por gentileza. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos, Luziane, Simão Pedro, a nossa companheira aí fazendo a tradução em Libras. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa conversa, esse diálogo do doutor da lei, não é? Nicodemos, ela é a expressão mais clara, uma das passagens mais claras do Evangelho que Jesus fala, pelo menos na nossa interpretação, no nosso entendimento, da reencarnação, não é? Mas especificamente no ponto que você traz a nossa reflexão, o item 7, né? Sobre a expressão Santo Espírito, a gente vai lá para o item 7 e a gente vai ver o senhor Allan Kardec dizendo que essa interpretação, que foi dada uma interpretação como se nascer da água e do Espírito Santo, significasse uma regeneração, que se daria pelo batismo, não é? Então, após o batismo, o indivíduo, então, ele nasceria para Deus, para o Cristo, não é? Mas a gente vai lá em Carlos Torres Pastorino, na obra Sabedoria do Evangelho, volume 2. E aí Pastorino vai fazer a seguinte pontuação, que na tradição romana, na tradição católica romana, não é? Jesus, essa passagem, nascer da água e do Espírito, foi acrescentada. O Santo Espírito, não é? Porque foi uma interpretação essencialmente literal. Inclusive, no Concílio de Trento, não se admitia, considerava-se anátema qualquer interpretação metafórica, um pouco mais
aprofundada que não fosse essa, o batismo pela água, não é? E o Espírito Santo, que seria essa infusão divina no momento do batismo, quando a pessoa estava sendo batizada, não é, pela água, nessa ocasião seriam proferidas palavras especiais, não é, que permitiriam essa infusão do Espírito Santo, não é? Mas a gente sabe que essa interpretação, Espírito Santo, Santo Espírito, que isso hoje já foi repensado, já foi modificado por historiadores e por outras traduções, não é? Então, aqui na nota de rodapé, o senhor Allan Kardec, a gente vai ver um comentário aqui interessante, quando ele diz assim: a tradução de Osterwald está conforme o texto primitivo. Diz: não renasce da água e do Espírito. A de Saci, do Santo Espírito. A de Lamennais, do Espírito Santo. Devemos acrescentar, né, as traduções modernas que já restituíram o texto primitivo, né, pois que só imprimem espírito. Então, as traduções modernas, elas já retiram essa expressão Santo Espírito, nascer da água e do Espírito. Mas se você for fazer uma reflexão na própria tradução do grego, no grego não tem o artigo a água, o Espírito, é nascer de água, nascer de espírito. A acepção ela fica muito mais, como é que eu posso dizer, mais próxima do entendimento espírita, que respeita bastante as leis naturais, e eu estou me controlando para não entrar na próxima, porque ficou muito próximo da próxima pergunta que vai ser feita a Simão. Excelente, Nani, obrigada. E já fazendo essa ponte para a pergunta do Simão, tomando por base o item 8, qual o significado da palavra água para os antigos? E, portanto, qual o significado destas palavras? Se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito? Veja, no passado havia uma preocupação muito grande por saber quais seriam os elementos primordiais da existência da Terra. Então, diversas escolas desenvolveram teorias sobre quais seriam os elementos. Se seria água, fogo, terra e ar, água, fogo, terra somente. E na Grécia, principalmente, uma das escolas mais significativas da era pré-socrática, a chamada escola jônica, ela tinha um pensamento, principalmente de Tales de Mileto, o matemático, né, o filósofo matemático, tinha o pensamento que a matéria primordial, a origem para a matéria, era a água. Para eles, diferente da escola atomista, da escola pitagórica, a escola jônica, ela trazia essa ideia, que o princípio de tudo era a água. Os hebreus, e aí para a época, nós não podemos usar a palavra judeu genericamente, porque para aquela época, judeu era o habitante da Judéia. Hebreu eram todos. Então, nós tínhamos judeu, todo judeu era hebreu, mas nem todo hebreu era judeu. Nós tínhamos samaritanos, nazarenos e assim vai. Então, para hoje, nós usamos judeus de uma forma genérica, mas para a época, o termo adequado, hebreus. Então, a crença dos hebreus era semelhante à escola jônica. Eles entendiam que a água era a origem da matéria, que a matéria seria uma transmutação da água. Se nós olharmos o Gênesis bíblico, o primeiro capítulo, já no primeiro versículo, nós perceberemos essa visão. Veja como eles colocam. Eles dizem, no princípio era Deus, criou Deus a terra e o céu, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vejamos que antes de criar a água, ela já existia. Veja que lógica, né? Antes de criar a estrutura material. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
E ali nós perceberemos, na estrutura do Gênesis, as águas que estavam acima da terra e as águas que estavam em cima da terra. As acima e as em cima foram separadas pela abóboda. Então disse Deus: separe as águas que estão sobre a terra e acima dela, mostrando a água, então, como um elemento primordial, como um elemento fundamental, como sendo a origem da matéria. Então, quando se usa, os hebreus usavam a água como símbolo, eles a usavam para simbolizar a matéria. Tudo que fosse material sairia, viria, seria uma transformação da água. E, por outro lado, a ideia espírito, que havia ali entre eles como o ser espiritual. Não tinha o sentido que tem hoje, que seria uma individualidade. Seria a origem do espiritual. Eles trabalhavam com a ideia de espírito, que muito bem a Dejanani colocou aqui do grego, né, o pneuma, né, a palavra grega colocada no texto joanino é pneuma. Por isso, há traduções que coloca ar ou coloca espírito, porque a palavra simboliza as duas coisas. Pneuma é o ar e é também usado para o elemento não somático, ou seja, o não soma. Então, havia o pneuma e havia o soma. O soma era o corpo, o pneuma, o espírito. Por isso que algumas traduções dizem o espírito sopra e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, ou o vento sopra e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Vai depender das traduções, embora a correta, mais adequada, é pneuma, no sentido de espírito. E é essa a ideia que os hebreus faziam, traziam a figura do espírito. Então, quando Jesus dizia, é necessário nascer da água, aqui traduzindo para a nossa língua, obviamente, muito bem lembrado pela Dejanani, sobre a ausência do artigo, quando se coloca nascer da água, se coloca o nascimento material. E quando se fala nascer do espírito, se coloca a renovação espiritual. Aí sim, quando muitos trabalham essa passagem como renovação, e a grande parte dos cristãos assim trabalha, não está errada, está incompleta, mas não está errada. Porque a passagem, sim, ela chama atenção para a renovação. Mas ela não chama atenção somente para a renovação. Ela chama atenção para o nascimento físico, por isso o nascer da água. E, nesse sentido, Jesus ainda reforça, ao dialogar com Nicodemos, ele reforça ainda a ideia, dizendo que é nascido da carne, é carne, o que é nascido do espírito, é espírito. Então, não te espantes de dizer isso, de te dizer isso. Veja, então ele diz água e espírito, depois ele fala nascido da carne, nascido do espírito. Então, para quem entende a forma hebraica de se trabalhar esses conceitos, percebe que não se refere a uma água renovadora. Percebe-se claramente que não é uma renovação pela água que lavaria, que era uma teoria também que se tinha, mas vejamos, a teoria do lavar-se da água, o batismo, né, que era a crença dos baptas, por isso o termo baptista, adotado até por João, o Baptista, ou seja, dos baptas, era que o mergulhar na água seria uma forma de renovar o corpo. Então, não era uma purificação, era como se voltasse para a origem e nascesse de novo, ou seja, o corpo novamente. Então, usava-se muito, os essênios usavam essa característica de fazer essa purificação pela água, e essa água sempre foi o elemento mais puro trabalhado para a matéria. Então, é isso que Jesus trabalha com Nicodemos. E é interessante porque a passagem começa com Jesus respondendo a uma pergunta que não foi grafada. Isso. Porque ele começa a passagem dizendo, em verdade te digo, que é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. Né? Simão, e vale uma outra observação também. Muitos traduzem o nascer de novo como nascer do alto. Porque a palavra novo, ela abre espaço para isso. Né? Porque ela tem dois sentidos em grego, alto e novamente.
Só que quando se olha o contexto, percebe-se que o alto não caberia, porque a pergunta feita por Nicodemos muda. Quando ele diz assim, como nascer do alto? Poderei novamente entrar no ventre da minha mãe? Então não caberia nascer do alto, pela sequência da pergunta dele. Então ele justamente foi dizer, como posso nascer de novo? Porventura entrarei no ventre da minha mãe? Então, nessa passagem, houve muitas interpolações e muitas adequações, principalmente a advinda da Vulgata, da tradução de São Jerônimo, da Vulgata. E aí foram mexendo nessa estrutura para tentar acomodá-la a uma interpretação teológica. E aí fizeram alguns erros, né? Um deles, a troca das palavras, o outro muito bem explicado pela De Gerani sobre a questão do Espírito Santo, até porque em grego não existe a palavra sanctus, né? A ideia é outra, é purificação, então não caberia no texto joanino o pneuma sanctus, não caberia isso de jeito nenhum. Então tem vários elementos, mas o ponto-chave as pessoas deixam de lado, que é justamente os dois elementos trazidos por Jesus, matéria e espírito, nascer da água, nascer do espírito. Ô Simão, só uma pontuação. Nascer da água, o útero, o líquido amniótico. Mas aí já é uma questão de... Aí já não é a cultura hebraica. Trazendo para a gente. Já é um simbolismo trazido a posteriori. A cultura hebraica não trabalhava com essa ideia, não. Eu entendo, as pessoas falam muito isso, mas aí já é aquela forma mais adaptativa presente, para fazer uma analogia. Não é a base hebraica para o raciocínio trazido por Jesus, não. É uma analogia muito apropriada, não há dúvida. Mas para o texto em si, aí já seria uma interpretação que a gente chama na hermenêutica bíblica de amplíssima, ou seja, seria uma hermenêutica amplíssima, que não é errado, mas é para analogia. Não é errado, porque Jesus não poderia se referir dessa forma naquele contexto, ele tinha que usar as expressões do tempo e da época. Mas como a gente tem o processo histórico, o desenvolvimento histórico, e estamos aqui desta parte, a gente pode trazer essa interpretação mais ampliada, né? Seria a hermenêutica amplíssima, né? Muito bem. É interessante, no Evangelho Redivivo, esse programa novo que a FEB lançou, tem o registro de que a palavra utilizada por Jesus no aramaico, ela não tinha o significado do alto, somente nascer de novo. E que a ideia do alto só nasceu na tradução para o grego. Que a palavra o detalhe, Carlos, é que esse texto ele nunca foi escrito em aramaico. O detalhe é esse. A gente tem que tomar alguns cuidados. João escreveu em grego, o grego tessálico. Direto. Ele escreveu em grego tessálico. Agora, o grego da Tessalônica é um grego muito trabalhado pelos hebreus. Então, é um grego cuja estrutura ela não é helênica. Por isso a gente chama de grego tessálico, né, da Tessalônica. E ele escreve assim. Agora, o que acontece com esses textos? Até um parêntese, me desculpe, mas é um parêntese. Quando se diz assim, original hebraico, não existe original hebraico para nenhum texto, nem do Velho Testamento. Porque o que acontece é que houve uma tradução dos textos hebraicos para o grego tessálico, que é chamada de Septuaginta, que é a tradução dos 70. Por isso, Septuaginta. Eles traduziram, eram hebreus que moravam na Tessalônica, e eles levaram os textos para Tessalônica. E ali traduziram para o grego tessálico, e houve a primeira diáspora de Israel, e essa diáspora perde-se porque o povo sai de Israel. E aí, quando volta da diáspora, o grego, o texto da Septuaginta foi trazido de volta para o hebraico, ou seja, foi traduzido de volta para o hebraico. Então, quando se busca os textos hebraicos, são os textos do Velho Testamento advindos da Septuaginta, que já era o grego, mas vindo do hebraico. Então, o hebraico original é o grego traduzido é o hebraico traduzido para o grego, retornando para o hebraico. E o Novo Testamento, à exceção de Mateus, ele não foi escrito em língua pátria, à exceção de Mateus. Aí vem um outro detalhe, a exceção de Mateus, entre aspas, do proto-Mateu, porque o Evangelho de Mateus atual
que nós seguimos, ele não é aquelas anotações de Levi referidas por Emmanuel, lá no Paulo Estevão. Aquelas anotações de Levi, na exegese, se chama proto-Mateu. Ou seja, o proto-Mateu é um evangelho que não se tem mais. É a fonte P, né, do proto-Mateu. Então, não se tem mais essa. Então, aí também, ele já é um texto mais adaptado para o grego, refeito para o grego, tanto que mantém-se algumas expressões em aramaico. Quando você olha Mateus, Eli, lama sabachthani, são expressões aramaicas que mantiveram no texto grego. Então, hoje, a gente tem que, quando vai trabalhar o Novo Testamento, a gente tem que estar um pouco mais conhecedor do grego tessálico, do grego, que a gente fala assim, grego bíblico. Porque é ali que vai se trazer todo o elemento hermenêutico e o elemento semântico das traduções, e não necessariamente o aramaico ou o hebraico específico. Desculpa o parênteses longo, mas isso auxilia, porque essa passagem é uma das passagens que mais sofreu interpolações e alterações. Quando você pega as Bíblias que mantinham respeito às interpolações, a maioria desse texto vinha entre colchetes, que é justamente as explicações, a indicação numa tradução que você não pode afirmar, porque ela não é presente em todas as fontes, né? A fonte T, a fonte K, não tem essas presenças. Então, colocava-se entre colchetes. A modernidade foi tirando isso, né? Foi ferindo a hermenêutica. E aí tirou colchetes. Então, é por isso que essa passagem demanda algumas aparentemente tergiversações, mas a gente precisa entender um pouco o conteúdo dessa linguagem para perceber o símbolo que Jesus foi trazer, né? E que João foi depreender, né? E com um detalhe, essa passagem, só Jesus e Nicodemos estavam juntos. Não havia ninguém. Ele procurou Jesus em segredo. E só João registrou. E só João registrou. Os historiadores bíblicos entendem que João deixa supressões no texto porque ele estava ouvindo um pouco distante. E aí ele não conseguiu captar a pergunta original e foi salpicando por estar um pouco mais distante. Uhum. Muito bem. A Leninha aqui, Francas, às 21h47, ela perguntou, essa passagem de Nicodemos com Jesus tem no Novo Testamento? E alguém já até colocou a resposta lá, né? Allan Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 desse capítulo 4, ele cita João, capítulo 3, 1 a 12. Mas João, ele repete, ele fala mais 2 vezes sobre Nicodemos. E uma das vezes, inclusive, ele faz referência de que Nicodemos ajudaria José de Arimateia a tirar Jesus da cruz. E que Michelangelo fez uma estátua, inclusive, com isso, não é? Mas só aparece em João aqui e só aparece em Kardec aqui também, não aparece mais lugar nenhum. Só essa citação. Bem, Nani, itens 10 e 11. No item 10, Kardec adita um trecho de Mateus, que estaria no capítulo 11, versículos 12 a 15. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Tais trechos evidenciam a reencarnação de Elias como João Batista? Explique, por favor. Sim, perfeitamente. Essa é uma das passagens do Evangelho que fica bem evidente que Jesus está falando da reencarnação. Até porque não faria lógica nenhuma que ele referia assim, porque João Batista é contemporâneo de Jesus. Não é? João Batista é o precursor. É o precursor que veio antes, mas era primo de Jesus, é contemporâneo e havia sido decapitado, mas não tem lógica, nem para aquele tempo, não é? Então, Elias renasce na personalidade de João Batista. Ele vem cumprir uma tarefa muito especial, que é anunciar naquele momento, naquele contexto,
não é? Cumprindo um papel de profeta, né? A gente pode dizer que ele vai profetizar esse início, a boa nova, não é? A chegada do Messias, e ele vai cumprir exatamente essa função de dizer: o Messias está aqui, o Messias profetizado, aquele que foi cantado pelos poetas, pelos profetas, ele está aqui. Ele virá e será batizado da água e do, não é, e do Espírito, não é? Trazendo esse conceito que Simão falou agora, não é? Ele nasce, ele vai receber um corpo, o Messias vai corporificar-se, presentificar-se. Essa é a missão de Elias quando ele vem estar entre nós na figura do precursor, na figura de João Batista. O senhor Allan Kardec, ele vai dizer que sim, o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, não é? Como já foi explicado hoje. O mesmo já não acontece nessa passagem. Jesus é preciso, não é? João Batista é Elias, é aquela mesma personalidade. Não poderia ser de outra forma, senão pela reencarnação. Então, aqui nós temos mais uma passagem que reflete, que mostra que a reencarnação é um fenômeno humano que é perfeitamente natural e está dentro das leis naturais. Excelente, Nani, é uma lei da vida. É lei da vida. Nós encontramos isso. Nós encontramos aqui às 21h49, Daniel Rosa Simão perguntando: o fato de irmãos de outras crenças rejeitarem a reencarnação passaria implicitamente em desprezar a ameaça de retornar em outra realidade contrária à satisfação desta encarnação? Olha, assim, para ser sincero, o motivo de rejeitar é simplesmente bíblico. Qualquer outra situação são ideias que se criam para dizer por que não acreditam. É simplesmente porque não é claro, na visão desses, não é clara a ideia, pelas diversas transmutações. Então, não é uma questão assim de dizer, olha, porque querem rejeitar uma ideia de retornar numa situação pior. Até abro outro parêntese. Aquela ideia que as pessoas desenvolvem para o concílio de Constantinopla, de que a reencarnação estava lá e foi pedido para tirar, eu já li os anais desse concílio trocentas vezes. Não existe isso. O concílio não tratou desse assunto. Infelizmente, as pessoas vão trazendo e vai acreditando e vai virando e começam a escrever, mas ninguém cita a fonte, ninguém pega lá onde é que está o texto. E esse texto do concílio, ele é conhecido, ele é estudado, e não há essa ideia, né, de criar, dizer, porque a esposa Teodósia não queria. Não existe isso. O concílio, ele foi muito claro nesses aspectos. Então, assim, a gente tem que ser um pouco mais pragmático em alguns aspectos, e um deles é esse, tentar dizer, olha, não é por causa desse receio, não, aí já são injunções, né? As pessoas criam injunções para isso, mas a ideia é simplesmente, olha, não está ali, né? Não está claro, não foi diretamente colocado. Aí citam, por exemplo, Hebreus, né, capítulo 9 da carta de Paulo aos Hebreus, e que vai mostrar o aspecto do morrer uma vez só, mas ali não entende que a morte lá em Hebreus ela tem outro sentido, né, que é o sentido não da nóxia. Aí tem que ler o restante do texto para perceber que não é essa a questão. Então, assim, é uma questão mais de conceito religioso, eu não diria nem dogma, conceito religioso. E isso faz com que se refute aquilo que não se quer estudar, ou seja, não se quer pesquisar, né? E para esse caso, a gente pode aplicar o raciocínio que Kardec usou no capítulo 3 do livro dos médiuns, os incrédulos por sistema. Ou seja, há um sistema e nesse sistema a incredulidade é essa, ou seja, não aceito, né? Pode ser verdade, mas eu não aceito. Ou seja, é a incredulidade por sistema. Então, essa incredulidade por sistema é muito presente no pensamento de muitos religiosos para
afastar, né, a ideia da reencarnação, e muitos até colocam-na como anátema. Anátema, para o pensamento religioso, é um pecado, entre aspas, Isso. comparado ao pecado do assassínio, né? Ou seja, é você matar a religião. Então, quando se usa a palavra anátema, é para justamente dizer que cometeu-se o pior erro que poderia se cometer com o pensamento religioso. Foi contrário a ele. Então, a reencarnação, para muitos, é vista como anátema, ou seja, uma negação de um princípio inegável. E é aí que as pessoas se escudam, né? se colocam como defensoras da ideia de não existir a reencarnação. Então, não é muito por questões filosóficas, não. Nani, você quer trazer alguma coisa a respeito? Não, tá muito claro. Eu estou fechando porque na quinta-feira aqui passam umas motos, não sei se você está ouvindo. E eu estou fechando porque é um barulho muito grande. Ainda bem que não está passando. Eu achei que você queria comentar alguma coisa. Não. Então, vamos continuar aqui. Gente, a gente pode fazer perguntas, comentários, tá bom? Vamos colocando aqui no chat, vamos participando, aproveitando esses dois estudiosos do Evangelho. Simão, nos itens 12 e 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós trazemos o seguinte questionamento. No Antigo Testamento, em Isaías 26:19, tem: aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Poderia comentar, então, à luz do que Kardec insere no item 13, por favor? Kardec, ele era muito preciso em análise de texto. Eu falo que ele tinha muito a veia de Antônio Vieira, né, na forma de analisar textos, de retirar do texto as palavras que dão sentido exato ao próprio texto. Então, Vieira era um mestre em fazer isso, Antônio Vieira, né, um mestre na literatura barroca para fazer esse trabalho. E Kardec faz isso. Quando ele vai analisar a figura de Isaías, essa profecia, e lembramos que Isaías ele fazia a profecia para a nação, né? Ele não era um profeta para pessoas, diferentemente de Jeremias, que as profecias eram pessoalizadas, era no sentido de indivíduo. Isaías ele trazia muito a ideia do que a gente vê no Cantares, né, de Salomão, a ideia da nação como pessoa. Né? Então ele pessoaliza a nação, como a gente vê Cantares pessoalizando a nação na figura da noiva, né, lá no Cantares de Salomão. Então Isaías ele é um profeta dessa estirpe, né, dessa característica. Então, ele trabalhou essa ideia que Kardec pinça e trabalhando uma expressão. Kardec vai trabalhar a expressão do viver de novo, ou viverão de novo, na figura de Isaías. E por que ele busca o viverão de novo? Porque, considerando que os hebreus tinham uma ideia muito vaga do processo, o de novo é muito significativo, porque se referisse a uma sobrevivência da alma, não seria viver de novo, seria viver ainda, ou ainda viver. Por que viver ainda? Porque não teria morrido. Porque o que não morreu? Porque continua existindo. Então, por uma questão lógica, se sobrevive ao corpo, quer dizer que não morreu. Se não morreu, não vai viver de novo, vai viver ainda, ou seja, continuará vivendo. Então, ele entende que se a expressão de Isaías, traduzida como viver de novo, é porque foi dado uma periodicidade à ideia de vida. Ou seja, aquela chamada vida, ou aquele momento num corpo, e depois um outro momento no corpo novamente. Já que, para a ideia hebraica, a vida só se manifestava, que hoje nós chamamos encarnadamente, ou seja, só se manifestava em um corpo. Então, a ideia de um espírito abstrato não era muito lógica para eles. Então, como dizer, nascer de novo, ou nascerão de novo, na figura de Isaías, na profecia de Isaías, é justamente no sentido de novamente estar num corpo, e não continuar vivendo. O continuar vivendo não caberia a expressão de novo, caberia a expressão ainda. Ainda viverão, continuar ou viverão ainda.
e ali Isaías trabalha com a ideia do viverão de novo, né? Como depois ele vai dizer, aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitará. Então, esse de mim aqui, mais uma vez, nação, grupo, povo, né? Ou seja, é a própria cultura do povo. Então, Kardec ele tem essa visão muito aguçada, né, para essa questão interpretativa. Né? Ele não ampliava, ele pegava o próprio texto ali, o próprio contexto do texto, e fazia essas observações. E aí ele deixa muito claro a expressão novamente, ou nascer de novo, ou viverão de novo, melhor dizendo, e a expressão viverão ainda. Para ele, isso seria um elemento comprobatório que na profecia de Isaías estava se referindo a uma nova vida no corpo físico, não novamente. Simão, tratando dessa questão de tradução, o Gabriel Kreuger, ainda relativo àquela questão lá atrás de conversa de Jesus com Nicodemos, ele pergunta, então a tradução correta seria não da água, mas sim do Espírito? Aqui está não, dos dois. Dos dois. A tradução correta é os dois. E aqui até eu faço uma outra observação. O grego, nós temos o clássico, mas temos o grego koiné. O koiné, o artigo definido existe, desde que seja para indicar pessoalidade. Então, você vai dizer a criança, não é uma, a criança. Você vai dizer o adulto. Então, para esses casos, é possível o artigo definido. Para os outros casos, é o neutro. Porque em grego nós temos o definido, o indefinido e o neutro, que é a pluralização. Então, quando se observa essa estrutura do koiné, vai justamente a indicação de coisa, de existência. Então, o espírito, ele é existente. A água não caberia, o espírito caberia. Então, são detalhes, assim, por isso que eu falo, precisa conhecer um pouquinho a estrutura grega tessálica para perceber esses detalhes. Então, a decisão, a tradução, o texto é água e espírito, sem dúvida. O que eu disse é que muitos ficam somente com a ideia do espírito, para não trabalhar a água como um símbolo, e simplesmente como um conteúdo de texto. E simplesmente isso. Então, aí que eu disse, não está errada, está incompleta. É água e espírito. Não é nenhum e nem outro apartado, né, um do outro. Corpo e espírito. Isso. Matéria e espírito. Muito bom. Muito bem. Que aula, gente. Eu estou aqui babando. Que aula maravilhosa. Dami, agora para ti aqui, nos itens 14 e 15, ali no 14, Kardec insere 3 traduções de um mesmo trecho do livro de Jó, no Antigo Testamento. Ali consta, quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Poderia explicar à luz do que o codificador expõe ali no item 15? O Simão até já começou tratando o assunto, né? Ele começou tratando, e eu vou pedir ajuda dele nos aspectos históricos aqui nessa passagem de Job, né, do Antigo Testamento. Mas a gente vai trazer no item 15 o comentário preciso, percussiente do senhor Allan Kardec. Ele vai dizer assim, que nessas 3 versões evidencia-se o princípio da pluralidade das existências. Então, está bastante expresso, porque ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, naquele sentido que a gente já foi trabalhado aqui hoje, não é? Porque Jó não conhecia, Kardec diz aqui, Jó não conhecia esse conceito do nascer da água do batismo, não é? Então, tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. É o que acontece conosco. Nós, espíritos, nós interexistimos entre o mundo físico e o mundo espiritual. Não existe a morte para nós.
não é? O que nós deixamos é o corpo físico, esse que tem um prazo de validade. Nós vivemos a nossa existência, o corpo, que é a matéria, ele vai morrer, e nós continuamos. E nós temos necessidade, para cumprirmos o nosso processo evolutivo, para passarmos pelas experiências, de retornar à luta aqui na Terra. E aí reencarnamos, recebemos um novo corpo, não é? Uma nova personalidade. Porque aí é que se diz nascer do espírito. Porque quando nós reencarnamos, as nossas personalidades anteriores vão se somar à nova personalidade, porque nós podemos reencarnar em outro país, em outra localidade, em outro lugar, vamos receber outro nome, talvez até uma outra família, isso pode acontecer, não é? Então, a nova personalidade, ela vai se somar ao que nós já vivemos, as experiências transatas, não é? Porque o que nós somos, o que nós construímos, nós não perdemos, muito embora o esquecimento. Então, a reencarnação permite esse ambiente novo, porém marcado pelos passos de alhures, não é? Nós vamos renascer e vamos estar envolvidos, como Jó vai trazer aqui nessa passagem, nas lutas, no campo de luta, que vai marcar a nossa aprendizagem, a nossa necessidade de nos desenvolvermos no processo existencial. Então, Jó diz, nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Ou seja, neste processo existencial da nova existência, em que nós somos inseridos em experiências, não é, que muitas vezes para nós, para os outros pode ser até que não, mas para nós é uma verdadeira guerra, uma guerra que se dá dentro de nós, não é? Como a gente percebe lá na Bhagavata Gita, quando no meio do campo de batalha, Arjuna, discípulo de Krishna, ele, na batalha entre os Kurus e os Pandavas, os Kurus os vícios, os Pandavas as virtudes. Nesta batalha, ele invoca Krishna e pergunta como vencer essa guerra. E Krishna responde, está tudo na tua consciência. Que é uma resposta que está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Então, Jó, ele aqui, nessa passagem, ele fala, ele vai trazer não apenas a necessidade da reencarnação, a pluralidade da existência, mas também ele traz um aspecto aqui a se considerar, o porquê da reencarnação, para que a gente faça a nossa mutação, a nossa transmutação, a gente consiga superar aqueles aspectos ainda não iluminados da nossa personalidade. O senhor Allan Kardec, já no finalzinho aqui do comentário do item 15, ele vai dizer que na versão grega, não é, esperarei parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência. É como Simão estava dizendo aí. Fica bem mais claro na versão grega. Então, quando Jó diz, quando a minha existência estiver acabada, esperarei porquanto a ela voltarei. Ou seja, receberei um novo corpo, renascerei, eu voltarei a existir num corpo. Porque, como já dito, nós interexistimos entre o mundo físico e o mundo espiritual. E o senhor Allan Kardec conclui dizendo, Job, como se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra e diz que lá aguardará o momento de volta. Não é bem assim? Nós sabemos que precisaremos retomar até que, como está lá no Livro dos Espíritos, até que tenhamos cumprido todo o nosso processo, não é? Muito bom, Nani. Excelentes esclarecimentos. E a gente vai aqui para mais uma pergunta para o Simão, no item 16, em que Kardec afirma que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Poderia, Simão, comentar, incluindo a ideia que o codificador insere no item 17, quando se trata de remontar dos efeitos às causas,
a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Lógico, o contexto que Kardec traz, né, o capítulo 3 de João, é justamente o que ele quer dizer das palavras do Cristo, sobre elas. Ou seja, não há dúvida que Jesus ensinou a Nicodemos a ideia da reencarnação. Não há dúvida. E até em João mesmo, nós podemos buscar outra passagem, no capítulo 9, né, do Evangelho de João, nós temos também passagem muito clara de sugestão reencarnatória na pergunta que é feita a Jesus sobre o cego de nascença. Quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Ou seja, nasceu cego e ele pecou? Como é que ficaria essa pergunta? Os seus pais, tudo bem. O Êxodo, né, o capítulo 20 do Êxodo, fala da puna iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e quarta gerações. Mas o ele ter pecado seria absurdo. Então, Kardec está mostrando que não há dúvida, né, nenhuma que as palavras do Cristo, que a reencarnação comprova, sim, essas palavras do Cristo. Não há dúvida nenhuma por ele falar isso. E até temos, né, o grupo de judeus que trabalham com a ideia reencarnatória, né? Tem o grupo do pessoal da editora Sefer, por exemplo, tem trabalhos belíssimos, livros hebraicos, judaicos agora, né, belíssimos, falando do aspecto reencarnatório também. Então, não há dúvida que as palavras de Jesus comprovam, né, essa ideia que negar a reencarnação seria negar essas palavras do Cristo. E ele deixou isso muito claro. Agora, Kardec, ele mostra Kardec aqui, né, nesse item 17. Ele vai trabalhar com uma questão muito lógica, né, que é uma questão construtivista, né, uma questão bem pestalozziana, que é partir do conhecido para o desconhecido. E o que é partir do conhecido para o desconhecido? Dos efeitos para a causa. Os efeitos são vistos, são percebidos, então busca-se a causa, que é uma lógica muito característica do pensamento construtivista, que coloca um pós-piagetano, mas na verdade é pós-Jesus, né? Porque ele trabalhava com isso como ninguém, né? Ele era um construtivista por natureza. Mas veja o que Kardec quer mostrar. Quais são os efeitos? As situações verificadas. Você vê a vida, você vê as pessoas, você vê sofrimentos, você vê serenidade, você vê felicidades, alegrias, e esses efeitos tão diferentes. Onde estaria uma equidade divina com efeitos tão diferentes? Então, é preciso ter um ponto que forneça o conceito de equidade para explicar por que uma pessoa nasce em perfeita saúde e outro nasce doente, porque um está em um berço de alegria e o outro um berço de tristeza. Então, ele mostrando esses efeitos, e Deus sendo justo como é, né? questão número 13, lá do Livro dos Espíritos, soberanamente justo e bom, onde estaria uma equidade que pudesse justificar esses efeitos? Ou seja, onde estaria um ponto que pudesse dar condição de dizer que tudo isso que está acontecendo é efeito? A reencarnação, que daria justamente uma equidade, para mostrar a continuidade. Então, a causa são os meus atos, os efeitos são as consequências dos meus atos. E o elemento que ajusta isso é justamente o pensamento reencarnatório, em que dá a mim mesmo a responsabilidade dos meus próprios atos, em que faz com que o meu passado seja a causa e o meu presente seja o efeito. E, ao mesmo tempo, o meu presente se transforma na causa para o futuro, que será o efeito. E aí nós podemos trabalhar do método indutivo, que é do efeito para a causa, e o método dedutivo da causa para o efeito. Se usamos o indutivo para dizer que o presente é uma consequência do passado, me leva pelo dedutivo a observar que o meu futuro será a consequência do meu presente, o que faz com que eu ajuste o meu futuro a partir do meu presente. Então, ele permite justamente essa equidade. A equidade da explicação da causa e a equidade da educação para futuros efeitos. E é isso que nós encontramos, né, principalmente na questão 171,
do Livro dos Espíritos, quando se fala da justiça da reencarnação, né? E pergunta-se onde se fundamenta o dogma da reencarnação, e os Espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. É a questão que é a legitimidade para a reencarnação. Qual é a legitimidade para a reencarnação? A justiça de Deus. Então, o que legitima a reencarnação? A justiça de Deus, que é justa e não punitiva. Então, é esse o aspecto de partir do efeito para a causa. Observemos o que está acontecendo e busquemos explicação. A explicação é a causa, e não há como explicar a justiça de Deus senão pelo processo reencarnatório. Muito bom, Simão. Raciocínio logicíssimo. Temos duas perguntas colocadas no chat, são as duas últimas. Nani, a Margarete, às 22h15, ela perguntou, eu acredito que não tem nada a ver, mas veja lá. Será que essa confusão sobre renascer das águas que fazem não será a necessidade de Jesus ter sido batizado nas águas? Não, Margarete. Se você prestou bem atenção às explicações, sobretudo quando Simão ele faz a explicação sobre o sentido de água, não é? Ele faz todo um levantamento histórico, inclusive, não é? Não. Na verdade, essa ideia de que seria seria necessário o batismo pela água, isso veio com a tradição religiosa, é uma interpretação que foi dada a partir dos conceitos, da cultura, das tradições religiosas, não é? Mas Jesus, ele inclusive, ele se batizou para respeitar a tradição religiosa. E em vários momentos, Jesus se comporta respeitando a tradição. Lembra? Dai a César o que é de César, e o contexto histórico político, dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, eu entendo dessa forma. E, Simão, não tem a ver diretamente com o assunto. Se você quiser comentar antes da outra pergunta? Não, até não é a resposta, perfeito. Isso mesmo que a Dejane colocou, mas o que eu estava pensando aqui é na ideia do batismo. Eu me lembrei dos diálogos de Agostinho, né, Santo Agostinho com Pelágio. Pelágio era um opositor das ideias agostinianas, não das ideias agostinianas, né, mas ao menos das ideias teológicas. E sobre o batismo, ele tem um diálogo interessante com Santo Agostinho. Ele diz assim: Santo Agostinho, a morte de Jesus na cruz, Santo Agostinho, eu estou dizendo que ele chamava ali de Agostinho, né? O santo veio depois. Então ele dizia: Agostinho, a morte de Jesus, o sangue de Jesus vertido na cruz, lavou os pecados do mundo. Ele disse: sim. Então, depois do sangue, antes do sangue de Jesus, havia pecado, o sangue verteu na cruz e ele apagou, ele lavou esses pecados para trás, né? Os pecados antigos lavou. Então, só pode ter surgido pecado dali para frente. Ele é. Bom, se assim é, porque lavou os pecados anteriores, então ele lavou o pecado original. E se ele lavou o pecado original, por que continuou batizando? É a pergunta que ele fez para Agostinho. Se o sangue vertido na cruz lavou os pecados e o pecado original faz parte dos lavados e o batismo é para purificar do pecado original, por que continua batizando? E a resposta dogmática: porque continua. E aí ele faz uma segunda pergunta a ele: Deus perdoa as nossas faltas? Agostinho disse: sim, claro que perdoa. Então ele perdoa as minhas faltas? Perdoa. Se ele perdoa as minhas faltas, por que ele me imputa a falta de Adão? Ou seja, por que eu sou perdoado das minhas e preciso carregar a dele? Então, são esses pontos, esses diálogos, principalmente Pelágio, ele tinha uma característica muito interessante, que vai mostrando o que a Dejane colocou sobre a tradição, sobre o que vem depois. Então, a ideia de batismo, ela é tradição. E tem um trabalho interessante, um livro fininho, de Caibar Schutter, chamado O Batismo. Isso. Fininho, coisa que você lê em meia hora. E super agradável de ser lido.
e clareia, assim, o básico, né? Vamos dizer, o necessário para o assunto. Ele não faz introdução, ele não faz... traz o assunto. É muito agradável, eu até sugiro essa leitura. Eu não sei se o livro continua sendo editado, eu até chamaria quase que de uma brochura, né, de tão fininho, mas vale a pena, é um raciocínio legal que ele desenvolve, o Caibar desenvolve. Repete o nome do livro. O Batismo. O Batismo. É fininho mesmo, muito simples. E Simão, não tem a ver com o assunto, mas vamos lá, rapidinho. Por qual motivo, isso é Jeane Lima, logo às 21h32, quando começou, por qual motivo Jesus pediu para não ser tocado antes de subir ao Pai? Porque Maria Madalena queria se aproximar, não é? Sim, veja, a palavra mais indicada para a tradução não seria tocado, seria não me detenha e não me toque. A questão do toque é uma versão, né, uma forma de tradução que não encontra, por assim dizer, aceitação plena. A palavra maior é não me detenha, porque ainda não subi ao Pai. E aí vem muitas explicações, eu vou até trazer assim, mas não estou fazendo nenhum, pelo amor de Deus, está parecendo que hoje eu estou criticando, mas não é isso. Aí vem aquelas explicações assim, não, é porque ele estava carregado de energias. Não existe isso. Ele falou, não me toque porque ele veio do mundo, ele foi aos aspas, né? Ali só a expressão, foi aos infernos. Com Judas, ele teve com Judas e veio carregado com essas... Não tem fundamento para dizer isso, né? Até porque um espírito puro, se ele vai ao encontro de um necessitado nas zonas, por assim chamadas, inferiores, e ele se contamina, essa pureza é questionável. Então, não caberia uma lógica dessa. Então, a gente vê muito no meio espírita algumas explicações que não passam por um crivo kardeciano, né? Não tem o bom senso, não tem uma lógica. Então, ali é uma questão pura e simplesmente do aspecto não me deter, ou seja, não me deixe aqui, não tente me parar ainda, quer dizer, deixa fluir as coisas. Então, não é o não me toque do verbo tocar, né? É o deter, do sentido de segurar, proibir, coibir, né? Seria o mais aplicado. Então, a exegese, que a gente diz assim, dominante, diz a tradução adequada seria não me detenha, em vez de não me toque. Muito bem. Contigo, né, Lu? Muito obrigado, Simão. Nós gostaríamos de agradecer ao Simão, à Nani, pelos esclarecimentos, as respostas tão didáticas e profundas, que foram nos esclarecendo bastante acerca da temática de hoje. Agradecemos ao Carlos por esta parceria especial, às nossas queridas intérpretes para Libras, a todos vocês que estiveram aqui, que participaram, deixaram seus comentários, os seus questionamentos. Aquelas pessoas que colocaram pedidos de oração, que declinaram algumas situações especiais, nós registramos e trazemos ao coração com muita atenção, muito respeito e carinho. E reforçando a necessidade de voltarmos ao Evangelho de Jesus, voltarmos às orações, porque é nele que encontramos a consolação, o sustentáculo para as nossas dificuldades. No próximo estudo, nós vamos para o item A Reencarnação Fortalece os Laços de Família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, ainda nesse capítulo 4. O estudo está disponível também em podcast, no canal FEB Podcast, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais, eles ficam gravados, disponíveis gratuitamente, então nós podemos divulgar, compartilhar, principalmente para aqueles que não puderam assistir aqui ao vivo. Se existirem dúvidas acerca do Espiritismo, ou que gostaria de ficar atento à programação do nosso estudo, acesse o nosso Telegram, @estudo_ESE_FebTV. Se você deseja encontrar todo o conteúdo do Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo em um só lugar, acesse o site www.febtv.com.br/estudo-ESE. E lá nós encontramos as perguntas respondidas do Telegram, os encontros, materiais de estudo,
podcast e muito mais. A FEB TV disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Estudando o Livro dos Espíritos, às segundas-feiras, às 20 horas. Estudando o Livro dos Médiuns, às terças-feiras, às 20 horas. E estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui conosco, às quintas-feiras, sempre às 21h30. Apoie a FEB TV, ajude a manter este e outros estudos no ar, acessando febtv.com.br. Até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos e gratidão imensa. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.